Cesare Monserrato Júlio Leitz, mais conhecido como César Leitz, foi um físico brasileiro, co-descobridor do Meson Pi, descoberta que levou à concessão do Prêmio Nobel de Física de 1950 a Cecil Frank Power, líder da pesquisa. Seu nascimento foi em 11 de julho de 1924, em Curitiba, no Paraná. Seu falecimento foi em 8 de março de 2005, Campinas, São Paulo. César Leitz foi um cientista brasileiro. Descobriu junto com outros pesquisadores a partícula atômica Meson Pi. Estudou física e matemática na Universidade de São Paulo. Com 19 anos, era assistente da cadeira de física teórica. Durante 2 anos, estudou os raios cósmicos em laboratório montado nos Andes, na Bolívia. Envolvimento com a física e a pesquisa. Nascido em Curitiba, no dia 11 de julho de 1924, Leitz se graduou em Física e Matemática na Universidade de São Paulo. Depois, tornou-se um dos pupilos de professor ucraniano, naturalizado italiano Gleb Watandji, que fora contratado para assumir o departamento de Física da USP. O curitibano é tido até hoje como o mais brilhante dos jovens físicos daquela geração, que contou com nomes como Mário Schoenberg, considerado o maior físico teórico do Brasil, e José Leite Lopes, responsável pela primeira predição do bóson Z. Leitz se destacou por apoiar diversas iniciativas que alavancaram a ciência e a pesquisa no Brasil, como o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas no Rio de Janeiro, em 1949. O atual Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, em 1951, e o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, em 1952. O Meson Pi. Leitz acreditava que a melhor maneira de chegar a uma resposta para a questão subatômica era estudando os raios cósmicos em vez dos aceleradores de partículas. Por isso, em 1947, foi até a Chacaltaya, pico de 5.000 metros nos Andes bolivianos. A ideia era fotografar a trajetória das partículas oriundas dos raios cósmicos por meio de chapas fotográficas de emulsão nuclear, método criado por Cecil Frank Power. Antes da viagem, Leitz pediu a Kodak que acrescentasse mais boro à composição das placas de emulsão nuclear. Graças a isso, a revelação das chapas fotográficas mostrou que seria identificado como uma nova partícula atômica, o Meson Pi, ou pion. A descoberta foi descrita por Leitz no artigo Process Involve Charge Mesons, publicado pela revista Nature, em 1947. O texto é coassinado por seus colegas de laboratório, Power, Occhialini e Hugues Muirhead. A façanha marcou o início de um novo campo de estudos, a física das partículas elementares. O caminho para a descoberta. Sua maior façanha, porém, foi a descoberta de uma das subpartículas responsáveis pela coesão do núcleo atômico, que inaugurou um novo campo de estudos na física. Da época, uma das principais questões da física atômica era saber como os prótons mantinham-se unidos no núcleo dos átomos. Intrigado com a questão, Leitz, acompanhando o professor Giuseppe Occhialini, foi para a Universidade de Bristol, na Inglaterra, em 1946, onde entregou a equipe do H. Wills Laboratory, chefiado por Cecil Frank Power. A controvérsia. 3 anos depois, em 1950, o Comitê do Nobel concedeu o Prêmio de Física a Cecil Frank Power pelo desenvolvimento do método
fotográfico para estudos de processos nucleares e por achados relacionados aos mesons. O motivo de o prêmio ter ido para o brasileiro foi a política interna do Nobel. Até 1960, a regra era premiar apenas o chefe da equipe, responsável pela descoberta. Mas a injustiça não apagou o papel de Leitz na história da ciência. Pela descoberta do meson pi aos 27 anos de idade, o brasileiro até hoje é lembrado por mudar rumos da física, dando espaço para o surgimento de um novo campo de estudos, e pelos seus esforços em desenvolver a educação e a ciência de ponta no Brasil. Leitz morreu em 2005 aos 80 anos, em Campinas, São Paulo. Embora fosse o principal pesquisador e primeiro autor do artigo que descreveu o meson pi, apenas Cecil Power foi agraciado com o Prêmio Nobel de Física em 1950 por seu desenvolvimento do método fotográfico de estudar os processos nucleares e suas descobertas em relação aos mesons feito com este método. A razão para esta aparente negligência é que a política do Comitê Nobel de 1960 era dar o prêmio para o cabeça do grupo da pesquisa apenas. Em 1965, recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade de São Paulo. Em sua homenagem, o CNP, que batizou o sistema utilizado para cadastrar cientistas, pesquisadores e estudantes como o nome de Plataforma Leitz. A Plataforma Leitz é uma base de dados de currículos e instituições de todas as áreas do conhecimento. O currículo Leitz registra a vida profissional dos pesquisadores, sendo elemento indispensável à análise de mérito e competência dos pleitos apresentados atualmente a quase todas as agências de fomento no Brasil. Homem como cientista é amoral. Só é moral como homem. Não se preocupa se o que descobre vai ser usado para o bem ou para o mal. Como toda descoberta científica dá mais poderes sobre a natureza, ela pode aumentar o bem ou o mal. Frase de César Leitz.